ídolo da NFL é procurado por tentativa de assassinato. E além disso, na NBA tivemos um principal personagem chamando um time aí qualquer de idiota. Ou alguma coisa parecida assim. Eu sou a Mia Mastrocolo. Eu sou a Fabi Vinco. E bem-vindos ao Sofá do Duas na Linha. E para começar o nosso giro de notícias dessa semana, não poderia ser diferente. Os ingressos da NFL no Brasil estão esgotados, meus amigos. Sim, nós fomos pra fila, tem vlog aqui no canal, o card tá aqui no cantinho, se vocês quiserem ver o vídeo inteiro. A pré-venda foi uma loucura, a venda aberta geral foi mais loucura ainda, teve problema na fila digital, teve aí número de espera na fila inválido, foi, olha, dedo naquele lugar e gritaria tal qual foi em Londres, tá? Teve problema na fila física e também. E teve problema na fila física. Se você não assistiu, assiste o vlog. Porque, gente, foi uma loucura, tá? E só pra constar, o que aconteceu no vlog não foi nem metade do que aconteceu pessoalmente. Mas dá pra vocês terem uma ideia. Exatamente. Mas não tiveram só as coisas ruins. Tivemos também as coisas boas. Teve muita gente que saiu da fila gritando, chorando, comemorando que tinha conseguido ingresso. Porque ia ver Patrick Mahomes, porque ia ver Travis Kelce, porque ia ver... É muito bom ver o fã de NFL feliz e realizado. Exato. Ia ver o time do coração, né? Com os jogadores principais, que são eles que vão vir pra cá. Então teve esse ponto positivo também, foi muito legal. Incrível. Gente mandando áudio, gritando, xingando de felicidade. E ó, teve muita gente na fila que a gente só conhecia há muitos anos pelo Twitter e foi conhecer pessoalmente lá, tá? Aliás, é sempre muito legal encontrar a galera da bolha e do mundinho NFL. Então, sim, os ingressos esgotaram. Cuidado pra comprar na mão de pessoas que você não conhece. Muito cuidado com golpes. Revendas sempre. Oficiais, StubHub e afins, ok? Procurem muito bem saber de quem vocês estão comprando, como vocês estão comprando, pra não caírem em golpes, como aconteceu aí na época da Champions League, que a gente já viu toda aquela treta lá que aconteceu. Ah, é, tem muito site por aí que promete muito e não entrega nada, então fiquem atentos, é de extrema importância vocês ficarem atentos pra não passar perrengue pra assistir NFL no Brasil. Até porque os ingressos desse ano não estavam baratos. Não mesmo, mas... vamos continuar e vamos falar de coisa boa. Vamos falar do último apaixonado, o último homem amando na NFL. Estamos falando dele, Josh Allen. O nosso queridíssimo QB do Bills casou com a cantora e atriz Hailey Steinfeld no último dia 31 de março. E te falar, foi uma cerimônia lindíssima em Santa Bárbara, na Califórnia. Cerimônia ao ar livre, né? Ai, gente, eu amo esse casal. Eles ficaram noivos durante a temporada, ali mais ou menos em novembro. Josh Allen fez um monte de declarações amorosas à sua amada e jogou como ninguém após o noivado, tá? E os dois no casamento estavam belíssimos, tanto ela como ele, tá? Belíssimos! Então, em algum lugar aqui deve estar aparecendo a foto do casamento deles pra vocês. E assim, pra quem não viu as cenas do casamento, vale a pena ver, o lugar era belíssimo, a decoração estava belíssima, eles estavam belíssimos. Somos fãs desse casal. Josh Allen, o último apaixonado da NFL. E foi um casamento de conto de fadas do jeito que tinha que ser, não é mesmo? Com certeza, mas... como nem só de contos de fadas vivem esse canal aqui, vamos falar mais uma vez de Aaron Rodgers. Ai, já tá me dando preguiça esse homem já. Não tá fácil. Toda semana agora, este homem é pauta. Mas o seguinte, o futuro QB dos Steelers concedeu uma entrevista coletiva essa semana e rasgou elogios a Mike Tomlin, o head coach dos Steelers. Inclusive, ele deixou bem claro que o fato do Tomlin ser o head coach foi o que levou ele a querer jogar nos Steelers. E assim, a gente tá doido pra ver essa combinação. Até porque o Tomlin tem números muito notáveis em toda sua carreira dos Steelers.
O homem nunca teve uma temporada negativa. Então, assim, acho que Aaron Rodgers também tá contando com isso. O negócio é 41 anos, o QB ainda vai dar pro gasto? Fica aí o questionamento, né? Mike Tomlin teve, acho que 3 ou 4 temporadas só, no qual não se classificou para playoffs nos últimos 10 anos. Mas nenhuma delas foi com campanha negativa, tá? Teve campanhas empatadas em vitórias e derrotas, mas nenhuma delas realmente com recordes negativos. Então, será que pode ser a primeira? Eu acho complicado falar algo sobre ser a primeira ou não, até porque, na minha humilde opinião, a relação Mike Tomlin e Steelers já tá mais do que desgastada. Tomlin é um gênio como head coach, mas chega uma hora que você precisa de novos ares, e não acho que por mais que você mude quarterback e tudo mais, como já mudou outras vezes o Steelers, vai fazer muita diferença. Acho que chegou uma hora ali de dar uma repensada no head coach do Pittsburgh, tá? Eu acho que talvez isso possa acontecer dependendo de como vier o resultado dessa temporada aí. Se der ruim, será que Aaron Rodgers finalmente aposenta? Fica aí o questionamento, a gente vai trazer essa informação. Responde aqui pra gente se vocês acham que a história de amor Mike Tomlin e Pittsburgh Steelers já tá na hora de terminar. E ainda com o papo Aaron Rodgers, quem falou do QB essa semana foi Myles Garrett. Ele deu uma entrevista no minicamp do Browns e falou que tá maluco pra colocar o QB na lista do seu cemitério. O jogador e Garrett já tiveram um único encontro durante a carreira dos dois e o sec não rolou. Meus amigos, o que vocês acham que vai ser? Esse ano, o Garrett vai ter 2 oportunidades de encontrar Aaron Rodgers em campo e tá louco pra conseguir o sec. Olha, na minha humilde opinião, caso isso aconteça mais de uma vez, inclusive... O pob do Aaron Rodgers. Tem isso, o pob do Aaron Rodgers. Segundo, a melhor coisa pra mim sempre foi ver o Rodgers pistola depois de levar um sec. Ele não gosta de apanhar não, gente. Ele fica bem bravo. E, inclusive, a gente que conhece bem a história do Rodgers, ele não costuma conseguir render depois que o jogo desanda na mão dele não, tá? É por isso que eu quero ver. Eu quero ver como a cabeça dele vai funcionar, se a tal da ayahuasca tá dando algum tipo de efeito. Gente, pelo amor de Deus, 2025, sabe? Ou se ele vai manter aí o padrão que ele sempre teve no Packers e no Jets, que quando ele perde a cabeça, o jogo simplesmente acaba e ele não consegue fazer mais nada. Só deixando aqui uma anotação que a linha ofensiva dos Steelers não é lá essas coisas, tá? Exatamente. Então, assim, a gente tá doido pra ver se Myles Garrett vai ou não mandar Aaron Rodgers pro cemitério. Temos aqui uma fala de Saquon Barkley, atual melhor running back da liga, na sua opinião. O que você acha? Olha, ele e Derrick Henry estão ali, ó. Que ele é mais novo que o Derrick Henry, Se não é o melhor, é um dos dois. Tá pau a pau ali. Mas seu nome com certeza vai estar escrito na história da liga. E é exatamente sobre isso que foi a fala dele. Ele disse que ele ainda quer ser o melhor running back que a liga já teve. E ó, ele não falou isso de forma pretensiosa não, tá? Não falou. Ele falou isso como um sonho de menino. Porque desde criança, Saquon Barkley sonha em ser o melhor running back que já jogou no NFL. Exatamente. E para isso, ele teria que correr só mesmo 100 jardas a mais do que ele correu o ano passado. Na verdade, 101, porque 100 jardas ele igualaria o recorde atual. Pois é. Falta muito pouco. Assim, falta muito pouco não. Acredito que nesse momento, Saquon Barkley já tem o seu nome escrito nos grandes running backs da história. Sem dúvida. Mas para ser o melhor, ainda falta bater algumas coisas. E esse dado aí é uma delas, então... Isso pode acontecer nessa temporada, porque lembrando que ano passado ele correu 2.005 jardas. Exato. Para bater o recorde, ele precisa de 2.106.
Pode ser que aconteça essa temporada. Se não acontecer essa temporada, meus amigos, podem ter certeza que ele tá muito próximo disso nas próximas. E a gente tá torcendo muito, porque o Barkley é um fenômeno. Eu gosto demais dele. Eu também, tá? E continuando o giro de notícias, tá tendo treta lá em Cincinnati, tá? E a temporada nem começou, Nem hein? começou, gente. Aliás, não começou nem o training camp. Só tá rolando o minicamp e já tem treta rolando. E te falar, não é com jogador antigo não, tá? É com calouro draftado na primeira rodada. A questão de toda a fofoca é que o Bengals agora quer mudar toda a estruturação de contrato dos jogadores que foram exclusivamente draftados na primeira rodada. E o Shepard, que foi o calouro desse ano, não gostou nada disso não, tá bom? Eu também não gostaria. Simplesmente porque o calouro que foi draftado na primeira rodada pelo Bengals o ano passado não tem nenhuma cláusula no contrato dele que o impeça de ganhar bônus ou de crescer dentro do próprio contrato, que é o que o Bengals está tentando fazer com ele. Pois é, esse ano o Bengals quer mudar tudo isso. Mas pensa comigo, o relacionamento entre o Sherman e o Bengals acabou de começar. E já tá dando treta, gente. Qual a chance disso dar certo a longo prazo? Difícil. Ele nem jogou. E assim, ele não deixou fogo não, tá? O Sherman hablou de forma muito dura e fez críticas muito sérias à diretoria da franquia do Cincinnati Bengals. Eu não sei não se esse relacionamento vai durar muito não, tá? Na minha opinião, ele está corretíssimo nessas críticas. Correto ou errado? A corda sempre estoura pro lado mais fraco. Exato. E que no caso, É ele. vai acabar sendo o jogador draftado agora. Sem dúvida. Temos agora uma notícia sobre Nick Chubb, um dos principais running backs em 2023, né? Teve aí números ótimos, até se lesionar. Ele teve uma lesão horrível no joelho, no começo da temporada. Ele teve ruptura de 2 ou 3 ligamentos, ruptura de menisco, ruptura de cápsula articular. Foi uma lesão horrível. Teve que passar por cirurgia. E assim, infelizmente, depois dessa lesão, ele não conseguiu voltar a ser o running back que ele era, chamando a atenção. Inclusive, ele teve o pior recorde de carregadas na temporada passada, tá? Dentro da carreira dele. Dentro da carreira dele, óbvio. Exatamente. Foram 3,3 jardas por tentativa de corrida na temporada passada. Bom, mas agora o Chubb começa uma nova vida no Texans. O jogador acertou um contrato de uma temporada, 2,5 milhões, podendo chegar a 5 milhões com os bônus. E assim, a gente se pergunta como ele vai ficar após as várias lesões que ele teve, não só em 2023, mas anteriormente também, Sim. né? E uma coisa muito importante sobre esse contrato é que esse contrato só foi idealizado, né, assinado, depois que ele passou por exames médicos com os médicos do Texans, que os médicos do Texans atestaram de que a lesão que ele teve, que foi a lesão de 2023, que foi uma lesão super séria, não implicaria no jogo que ele faria agora. Então, ok no exame médico, contrato assinado. E como fica esse backfield? Cara, eu acho que é um backfield incrível. Afinal, agora a gente tem Nick Chubb e Joe Mixon juntos. Isso pode ser um baita evolução. Até porque, se a gente for olhar, o Texans tem ótimas peças no ataque. O problema segue sendo a OL, que o Texans não faz nada. E vai acabar sendo o motivo da morte do CJ Stroud. Eu ia falar, coitadinho do CJ Stroud, a gente gosta dele. Na lápide dele vai estar escrito: aqui jaz um menino sem OL. Exatamente. Que Tadinho. tristeza, meus amigos, que tristeza. Que tristeza. E infelizmente, continuando no assunto morte, o Colts agora começa a transição para que as 3 filhas do Jim, a Kelly, a Cassie e a Colin, vão agora comandar o time. A Kelly vai ser a CEO, mas as 3 afirmaram que vão dividir as responsabilidades iguais de acordo com toda a franquia.
A gente gosta muito de ver mulheres comandando coisas de esportes. E é muito legal ver as 3 filhas mantendo o legado do pai. ao invés de vender a franquia. Como a gente já viu acontecer. Sim. Então, de uma fatalidade, acabaram saindo aí 3 novas mentes gigantes. Que vão administrar o Indianapolis Colts. Porque pra você administrar algum time desse tamanho, você tem que ter uma mente gigantesca. Então, fica aqui o nosso agradecimento às 3. E a gente deseja muita sorte às novas 3 divas do Indianapolis Colts. Sejam bem-vindas. Ainda essa semana também tivemos novamente o nome de Mike Evans circulando aí pelas grandes mídias. O gato deu outra entrevista, tá? Ele já apareceu aqui no nosso Giro de Notícias, onde ele comentou que o motivo dele ter ficado em Tampa foi o nosso querido Baker Mayfield. Ah, tá. Mas, agora, a declaração que ele deu foi que o atual corpo de recebedores do Tampa Bay Buccaneers é o melhor no qual ele já esteve presente. São eles Marquise Godwin, Jalen McMillan e os 2 calouros, Emeka Egbuka e o Tez Johnson, que é irmão do Bo Nix. Na moral, a verdade é que esse homem ama o Tampa Bay Buccaneers. Ele veio com esse papinho de que só ia ficar lá por causa do Baker. Mas assim, vamos combinar? O menino padeiro não teve nada a ver com isso. Ele realmente ama o Tampa Bay Buccaneers. A pessoa, quando gosta da Flórida, ela gosta da Flórida, entendeu? Eu também seria a pegada naqueles canhão, tá? É tão legal. E como nem tudo é fofoca na off-season da NFL, vamos ao que interessa. Aqui a gente tem os nomes que ainda estão soltos na praça, que estão aí na free agency e sem destino certo. E são nomes fortes, tá? Não é qualquer nominho que tá aparecendo por aí, não. Não, a gente vai dar os nomes que chamam a atenção e os possíveis destinos deles. E pra começar, nada melhor que o Keenan Allen, que tava no Chicago Bears no ano passado. Coitado. O WR tá aí procurando casa nova e tem como seus principais destinos Chargers, Chiefs, Cowboys e Jets. Vou te falar, no Chargers, ele já foi, né? Ah, mas eu acho que pode dar bom de novo, tá? O Chiefs eu não sei não. O Cowboys eu só lamento e o Jets também. Pois é. Também temos nessa lista a Sanchez Samuel Jr. Ele é ex-Chargers, cornerback. E os principais atrativos dele aí, pra quem, né, já trocou uma ideia ali e tal. Dolphins, Falcons e Saints. Já o Russell Douglas, o ex-CB do Bills, a gente gosta bastante. Pode parar no Dolphins, Eagles, Lions e, por favor, se quiser o Green Bay Packers, a gente tá de braços abertos. A gente aceita. Jadavion Clowney. Nome muito conhecido por aqui, hein? Muito conhecido por aqui, muito conhecido na liga também. O Ed é um sucesso, vai. Já teve aí seus tempos mais de glória, mas ainda dá um caldo bom. Ex-Panthers, né? Coitadinho, não sei o que ele tava fazendo lá. E hoje em dia ele já teve umas conversinhas ali com Bengals, Rams, Lions, Commanders e Bears. Bom, vamos agora com o Gabe Davis, o WR do Jaguars. As coisas não estavam muito certo lá, ele tá solto na praça e pode ir parar no Saints, Bills, Eagles, Giants ou no Steelers junto com Aaron Rodgers. Também temos aqui um nome muito conhecido nosso, infelizmente. Esse aqui a gente é apegada, tá? Zadarius Smith, que tava no Lions. Pode voltar pro Lions. Se topar ganhar um salário mais barato. Exatamente, se tiver uma reestruturação de contrato ali. E quem também conversou com ele foi Ravens e Chargers. Bom, o Zadarius já passou pelo Ravens também, né? Sim. E não vai ser novidade, mas vamos ver se o Ed vai topar ganhar menos, né? Até porque ele já não é mais nenhum novato. Exato. Continuando nessa de não é mais nenhum novato, a gente tem o Amari Cooper, ex-Bills. Gosto muito dele, WR pra mim, de acordo, mas também não é novato. Pode ter seu futuro aonde? Saints, Raiders, Chargers, Steelers ou no Patriots. Eu desejo boa sorte.
2. Temos também Justin Simmons, ex-Falcons. Ele já teve ali uma conversinha com Eagles, Commanders, Panthers, Bills, Dolphins e Vikings. Ou seja, conversou com meio mundo, mas não tem nada decidido, né, gente? Vai ser difícil escolher ali, tá? O Stephon Gilmore é outro. O ex-CB do Vikings também tá tendo conversa com várias franquias, tipo Dolphins, Cowboys, e ainda tem o Packers correndo por fora, tá? Brandon Scherff, ex-Jaguars. Ele pode acabar em Ravens, Colts, Bengals ou, se ninguém o quiser, a aposentadoria tá logo ali e é o que tá aparecendo. E por último, mas não menos sofrido, a gente deixou o nosso menino Jair Alexander. A gente deixou, não. Gente é muita gente, né? Ele nos deixou. Ele não, quem cortou ele foi o Packers, já que eles não conseguiram se acertar na reestruturação de contrato. E agora o corner pode ir para 49ers, Rams, Raiders, Dolphins e Vikings. Eu só torço para que não seja o Vikings. Além do pessoal da Free Agent, temos também aqueles, assim, que estão ali meio de treta, né? E que não estão aparecendo nos minicamps por conta de reestruturação de contrato, por conta de algum ajustezinho ou outro ali, por questão contratual, sim, e que também, vamos falar que é verdade, eles não são obrigados a comparecerem nos minicamps. Não tá ninguém errado, sem contrato resolvido, nada feito. Exatamente. São eles: Trey Hendrickson do Bengals, TJ Watt do Steelers, Terry McLaurin do Commanders, Johnny Smith do Dolphins e... Na contramão, a gente tem o James Cook, que mesmo sem nada resolvido com o Bills, é o cara que mais tá marcando presença no minicamp. Vai entender, o homem quer mostrar serviço. Às vezes até por causa disso, né? Tô aqui, viu, gente? Não esqueçam de mim. Meu contrato aí, revê aí. E vamos ao Linha Direta, ao Cidade Alerta, chamo da Atena, o que vocês quiserem, meus amigos. Antônio Brown tá mais uma vez metido em treta. E dessa vez não é pouca coisa não, tá? Não. O ídolo da NFL foi acusado de tentativa de homicídio. Alô, Jay Simpson! Meus amigos, aconteceu de novo. O jogador, que é um especialista de treta de Twitter e que já se meteu em muita confusão, inclusive metido com agressão de ex-mulher, agressão de filho, complicadíssimo, tá? Mas dessa vez a coisa deu feio. Dessa vez, o que aconteceu foi, alguns meses atrás, comecinho de março ali, de maio, ele tava em uma luta de boxe. Algumas pessoas se juntaram ao redor dele, querendo roubar as joias que ele tava no pescoço. Tentaram agredi-lo, ele se defendeu, ele foi levado... trocando soco com uma galera e, de acordo com testemunhas do local, o jogador acabou efetuando disparos com uma arma de fogo. Mas o mais importante, naquele dia ele foi levado para a delegacia, deu depoimento e ele mesmo disse que ele não ficou preso e que ele vai acionar o time jurídico dele para ver quais serão as providências cabíveis para que ele não seja preso. Bom, a gente meio que já tá acostumado a ver o Antônio Brown metido em treta, né? Mas o que a gente não pode deixar de comentar aqui é que alguns dias atrás, Antônio Brown deixou muito claro... Bom, ele deixou claro, a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Exato. É que Aaron Rodgers entrou em contato com ele para que ele voltasse a jogar. Você acredita nisso? Alô, Naldo, me ajuda aqui, eu preciso descobrir se é uma mentira ou não. Não faço ideia. Nunca saberemos, afinal, é o Antônio Brown. Mas dessa vez a coisa ficou feia e o gato é procurado por tentativa de assassinato. E tá foragido, né? Ah, sim. Agora ele tá foragido. A polícia de Miami foi quem expediu o mandato de prisão pra ele e agora o gato tá desaparecido, inclusive do Twitter. Aproveitando da Atena e tudo mais, corta pra mim que eu tô ligando lá pro Geopask
pra ver se o Geopaski acha, se ele aparecer num vídeo ou em uma foto qualquer ali, pro Geopaski achar ele. Afinal, ele achou as Zambelli, né? Exatamente. Mas é isso. Vamos ao quê? Ao nosso giro de notícias da NBA. A série da NBA continua pegando fogo, galera. Corta! Vamos falar de Luka Doncic nessa off-season, metendo o shape nas férias, tá? Magérrimo. O homem está magro, em forma e treinando, inclusive na Eslovênia. E deixa eu te falar, não teve cerveja nessa off-season não, tá? O homem tá no ódio e eu tô ansiosa pra ver ele em Los Angeles ano que vem, tá? Eu acho que de tanto falarem na cabeça dele de que ele tava gordo, de que ele só tomava cerveja, de que ele não treinava, ele simplesmente falou, dane-se. Não quero dar mais motivo para as pessoas falarem de mim. Vem aí, meus amigos, tá saindo do monstro a jaula. Exatamente, tirou daqui, eu ia falar exatamente isso. E vamos ver, né? Porque pela primeira vez na vida a gente tá vendo um Luka Doncic magro. Ah, não fala assim do menino, sabe? Ele era só uma criança querendo ser feliz. Justo, mas pelo menos ele tá magrinho agora. Enfim, ele tá puto, no shape, e a gente tá doido pra ver ele temporada que vem. Quem apareceu também essa semana foi LeBron James. Ele postou um vídeo sobre uma coletiva aí. Uma possível coletiva sobre uma possível aposentadoria. E o que poderia vir depois disso. Exatamente. Né? E começaram os rumores aí do que ele faria na aposentadoria e tudo mais. E o rumor que mais ganhou força foi que ele poderia se tornar dono de uma franquia da NBA. Será que a gente tá realmente pronto pro fim da era LeBron James? Porque eu não tô. 20, quase 30 anos de carreira na NBA? Difícil. Se desacostumar vai ser complicado. Complicado. E falando nos grandes nomes da NBA ainda, temos Steph Curry, que agora é o segundo atleta mais bem pago do mundo, ficando atrás somente do Cristiano Ronaldo. Hoje, o Steph tem uma renda de 156 milhões de dólares. Me dá esse dinheiro só pra testar um negocinho, Steph? Não precisava ser tudo, não. 1% já tava bom já. Mas eu queria testar um negocinho com a renda toda. Ah, sim. Tivemos também uma notícia que acho que chocou todo mundo, que pegou todo mundo completamente desprevenido. Vitor Wembanyama está entre os budistas da China, meus amigos. Carequinho e tudo, tá? O gato ele apareceu correndo, careca, passou 10 dias entre os monges budistas, aprendendo sobre lutas, meditações e como cuidar do corpo e da mente. Bom, ele tava aí interessado nas técnicas de Kung Fu Shaolin, em medicina tradicional chinesa e também em meditação. O gato é evoluído, tá? E pra finalizar, é óbvio que a gente vai falar do New York Knicks, né? E de treta. Porque ultimamente não tá dando pra falar de New York Knicks que não seja treta no meio. Meus amigos, a maré do New York Knicks definitivamente não está pra peixe. Esses últimos dias o Knicks recebeu um belíssimo não de todas as equipes que eles queriam entrevistar o treinador. Ou seja, complicado, tá? Parece ali uma atitude bem desesperada para quem tenta entrevistar técnicos em contrato vigente ainda. E o pior de tudo, o drama não para por aí, tá? Não bastasse toda essa lambança, Charles Barkley apareceu e chamou toda a diretoria do Knicks de estúpidos. Porque onde já se viu fazer o que eles tiveram com o Tibbs depois de uma belíssima campanha e sem ter plano de substituição nenhum? Eu ia me sentir, no mínimo, envergonhada se eu fosse da comissão técnica do Knicks ou da diretoria do Knicks e um dos maiores nomes do esporte, que é simplesmente Charles Barkley, me chamar de
estúpido. Meus amigos, bem complicado. A gente que já tinha opinado aqui sobre isso e achou que não era um belo momento de demitir, até porque o Tibbs fez um trabalho muito bom no Knicks. E assim... Mais de uma temporada, inclusive. Não, com certeza. E assim, você demitiu o seu técnico sem ter plano nenhum? Complicado, né? É bilada, sino. Bom, como vocês podem perceber, os trajes aqui hoje estão um pouco diferentes. Por quê? NHL também está chegando aos seus jogos finais. E deixa eu te falar, a série tá tão boa quanto da NBA, tá? Os dois times também tão pau a pau. Mas assim, o que aconteceu no jogo 3, meus amigos, foi uma coisa de maluco. 2 minutinhos de porrada honesta, hein? Se colocasse um Danúbio azul de fundo, dava pra perceber que eles estavam dançando uma valsa, porque eram 5 pares de jogadores numa trocação honestíssima. Foi assim, incrível, tá? No jogo, isso no jogo 3. No jogo 4... Que foi o mais morno da série até aqui, tá? Tivemos um joguinho ali... Foi o jogo mais morno. E a série, que chegou empatada na quinta-feira, com direito à presença de Travis Kelce e Taylor Swift, mudou de caras no sábado. O Florida passou da frente e agora tem um jogo de vantagem. O próximo jogo acontece agora, na terça-feira, dia 17. E aí, dependendo do resultado, se o Oilers empatar novamente, a gente vai ter o jogo 7. Tudo isso, lógico, com transmissão da ESPN, do Disney Plus, com narração do Matheus Pinheiro e comentários do Thiago Simões. Agora, você acha que Taylor Swift e Travis Kelce curtiram o rolezinho? Olha, a Taylor pareceu gostar, né? Apaixonada por esportes, tá? Pareceu gostar. A gente gosta desse casal. Eu me identifiquei um pouco com a Taylor Swift por motivos de... Virei torcedora de Las Vegas Knights assistindo um jogo do Las Vegas Knights. Então, consigo entender um pouco ela, me identifiquei. Bom, e ainda de notícias da NHL, a gente tem o Connor Hellebuyck, que foi eleito o MVP e o melhor goleiro da liga. Ele é o primeiro jogador dos Estados Unidos a fazer esse feito e ele também é o primeiro goleiro desde 2015 a conseguir o título de MVP. Ou seja, 10 anos depois. Muito legal isso, porque os goleiros, bem como no futebol e qualquer outro esporte onde há um gol e um goleiro, eles não são muito valorizados, vamos dizer assim, quando o assunto é perder gols. Obviamente, eles estão ali para defender. Mas... é que na NHL, o goleiro é astro, né? Exatamente. E aqui, o Connor é mais do que merecido. Exato. E, além disso, eles têm que ser lembrados, sim, porque fazem a diferença no jogo. Ah, com certeza, são estrelas. E a gente fica por aqui com esse giro de notícias. Espero que vocês estejam curtindo as novidades do canal. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho, dá like nas redes sociais e nos vídeos aqui. E curte e fica por dentro de tudo que acontece no Duas na Linha. E essa semana tem surpresa, tá? A partir dessa semana até o kickoff da NFL, dia 4 de setembro, teremos 2 vídeos por semana no canal. Ah, é? A gente tá preparando uma série de vídeo incrível pra você. Sim, vai ficar muito legal, acompanhe a gente. E a gente se vê depois de hoje, no próximo vídeo dessa semana, entre quarta ou quinta-feira. Um beijo e até a próxima. Tchau!